Paz do Senhor para os irmãos, bom dia. Meu nome é Paulo Silva, estou aqui iniciando neste canal mais uma etapa da minha vida que o Senhor colocou no meu coração e me propôs a levar-lhe a mensagem da parte de Deus para a edificação das vidas. E aproveitando este momento, estou aqui para deixar uma palavra do céu para os nossos corações, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 3 em diante, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para que o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Irmãos, o texto que nós estamos lendo, ele faz menção a um homem temente, reto, de grandes posses, sincero e que se desvia do mal, de cujo próprio Deus deu testemunho deste homem, usando estas mesmas palavras, quando Satanás se apresentou diante de Deus nesta reunião, onde também os filhos de Deus estavam presentes. E ali Satanás o propôs a tocar em todos os bens, intentando fazer mal a este homem, intentando contra a vida deste homem. Por quê? Porque a sinceridade incomoda. Quando o homem é temente a Deus, incomoda. Quando o homem é reto, também incomoda. Mas incomoda quem? Incomoda ao próprio Satanás. E diante desse incômodo, Satanás resolveu chegar diante do Senhor e pediu que o Senhor lhe tocasse aos ossos e à carne, retirasse todos os seus bens, a fim de que este homem retornasse atrás e blasfemasse contra o seu Criador. Porém, esse homem permanece fiel. Porém, esse homem permanece perseverante, sabendo de quem ele tinha crido. Interessante, meus irmãos, que o Senhor Deus, ele diz para Satanás: está na tua mão, só não toca na sua vida. Por quê? Porque enquanto a vida, a esperança. E o dono da vida é o próprio Deus. Toca no corpo, mas não toca na alma. Toca no corpo, mas não toca na vida. E Deus permitiu com que Satanás viesse fazer uma arruaça na casa de Jó. Jó perdeu bens, perdeu gado, perdeu parte da sua saúde, perdeu seus filhos, seu bem maior, e somente a sua esposa ficou. Porém, Jó, mesmo nessa situação, ele permanece fiel e com a sua fé inabalável, a ponto de orar pelos seus amigos, que olhando para a situação dele, o apontaram e disseram que ele estava em pecado. Porque a lepra, naquela época, era uma espécie, era identificação que a pessoa estava em pecado. Era um tipo de pecado. Porém, a lepra, quando Deus permite que ela seja colocada, ali foi o próprio Satanás
que tocou-lhe. Então não tinha nada a ver com pecado. Deus permitiu para que Jó lá na frente o conhecessem, para que Jó lá na frente tivesse uma intimidade maior com ele. Porque Jó, ele oferecia sacrifício, ele tinha todas essas qualidades, porém ele não tinha uma intimidade, não conhecia Deus a fundo, como Deus queria que ele o conhecesse. E interessante, meus irmãos, é que os mesmos amigos que acusaram de pecado, eles agora vão entender que quem permite processo também realiza propósito. E para não ficar só nisso, a sua mulher sugeriu que Jó amaldiçoasse o seu Deus e morresse. E ela também teve que entender e aprender que mesmo em momentos desfavoráveis, não podia se parar a adoração. E até mesmo o seu estado emocional abalado, seu estado físico abalado, Jó refletiu no seu passado e começou a comparar o presente miserável com o seu passado, a ponto de Deus falar com ele e mostrar para ele que Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Também Jó teve que entender que mesmo em momento de solidão, de abandono, de tristeza, Deus iria cuidar da sua vida, estava cuidando da sua vida. Deus não o abandonaria, muito pelo contrário. Deus estava cuidando de tudo, estava preparando o futuro promissor de Jó. Então, depois que Jó entende tudo isso, Jó expressa no capítulo 19, no versículo 5, porque agora eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará de sobre a terra. No capítulo 42, versículo 25, Jó expressa também, os meus ouvidos tinham ouvido falar a teu respeito, agora os meus olhos podem te ver. Eita. Irmãos, conclusão. Deus cria ou permite situações em nossas vidas para nós nos aproximarmos dele, para nós conhecermos mais a ele. E para nós obtermos experiências profundas para com ele. Que permaneçamos fiéis, que permaneçamos íntegros, que continuamos na sinceridade, porque lá na frente, porque quando o processo terminar, Deus, ele vai realizar o seu propósito, o seu projeto. E Jó disse bem claro, antes de Jó falar isso, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que Deus tem para ti, meu irmão, é coisa grande. O que Deus tem para ti, minha irmã, é coisa grande. Nem se compara a esse processo, o tamanho do propósito que Deus vai entregar na tua mão. Nem se compara a esse processo, a resposta de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque quem suporta processo, ele recebe o propósito para a sua vida. Quem suporta processo, ele vive propósito.
ele contempla o propósito, ele recebe o propósito. E a vitória é muito grande, muito maior do que ele obteve anteriormente. Sabe por quê? Porque quem suporta processo, Deus tem vitória em dobro. Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus deu filho, Jó permaneceu com a mesma esposa, Deus deu seus bens, só que Deus deu muito mais além. Deus restituiu a sua posteridade, a sua prosperidade. Deus restituiu as suas terras, seus gados e os seus bem maior, que eram os seus filhos. Eita. E toda a casa de Jó viveu feliz para todo sempre. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Mas para isso, temos que permanecer com a nossa fé inabalável. Permanecer fiel. Permanecer temente. Desviando-se do mal. Com sinceridade. Porque agindo assim, Deus nos recompensará para a sua glória. Que Deus vos abençoe. Que Deus cumpra as suas promessas na sua vida. Agora, permaneça de pé. Mesmo que a enfermidade o assolou. Mesmo que houve perdas na sua vida. Permaneça de pé. Porque o melhor de Deus está por vir. Que Deus vos abençoe. Tenha um bom dia. E um forte abraço na família. Agora, vou fazer aqui um apelo. Como todos os internautas, todos aqueles que fazem vídeo, ele faz um apelo aos seus internautas, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber mais mensagens e compartilhe esse vídeo. E vamos fazer a obra de Deus, para que Deus alcance outros corações, assim como alcançou o meu e o teu. Deus abençoe, ore por nós e a paz do Senhor.